Oi, eu sou o Max. Oi, Max, tudo bem? E esse é o Maxismos, um canal onde a gente fala de temas do cotidiano a partir de... Sai, desgraça! Eu quero dormir! A ideia é que aquilo que está sendo discutido nas universidades ajude a gente a entender a vida de uma maneira muito mais complexa e interessante. Mentira! O tema do vídeo de hoje é o eu. Gostaria de começar esse vídeo com um aviso. Acho você uma falsa. Falsa! Falsa do É isso que você é. Bom, quem está dizendo isso não sou eu, mas um dos mais importantes sociólogos do século XX, o canadense Erving Goffman. Em 1959, o Goffman lançou seu mais importante livro, era a representação mesmo, estava certo. Falsa! A representação do eu na vida cotidiana. Basicamente, o que ele vai dizer é que o tempo todo a gente está representando. Ele vai negar aquela ideia da autenticidade nas nossas ações. Para ele, independente da situação, a gente sempre está representando algum papel. Ele vai usar a metáfora das máscaras para explicar isso. Para ele, cada vez que a gente vai se relacionar com alguém, a gente coloca uma máscara diferente. Essa ideia de que a gente está representando algo o tempo todo não é exatamente nova para muita gente. Mas o que torna o pensamento do Goffman muito mais interessante é que ele vai tentar entender por que e como a gente faz essas representações. Para o Goffman, a gente está o tempo todo projetando como a gente quer ser percebido. Gostosa tanto quanto Ivete. Entrevista que eu vou cantar no seu lugar agora. Por exemplo, quando a gente vai numa entrevista de emprego, a gente quer ser visto como alguém competente para conquistar aquela vaga. Então, a gente seleciona na nossa cultura elementos que remetem a... Esqueci a palavra. Competência. Elementos que façam a gente parecer competente. Por exemplo, a gente usa uma roupa específica, a gente se porta de determinada maneira e a gente fala de uma forma mais formal. Isso é a construção de um personagem, é uma versão mais competente ou que demonstre mais competência de mim mesmo. É como se eu estivesse usando a máscara da competência. Esse mercado quer o desenvolvimento da glândula pineal, da célula epífise. Em algumas situações, isso parece... Em algumas situações, essa representação é consciente. A gente sabe que a gente quer passar uma impressão, a gente sabe que a gente quer ser visto de alguma maneira e a gente tenta representar um papel nesse sentido. Em outros momentos, essa representação ela não é consciente. A gente acha que a gente está sendo espontâneo, mas ainda assim a gente está representando o papel. Eu fico indignada. Sobre esse tipo de representação, o Goffman vai dizer que em alguns momentos a gente se comporta como atores cínicos, ou seja, atores que sabem que estão atuando. Então quando a gente, por exemplo, se arruma para um date, botando a nossa melhor roupa, passando um perfume que a gente não usa normalmente, Olá, Alex Lopes. ou se maquiando bastante, a gente está tentando construir uma personagem mais sedutor e a gente tem consciência dessa nossa estratégia. Ou seja, a gente está sendo o que o Goffman chama de um ator cínico. Tudo bem? Em outros momentos, a gente escuta o conselho daquela nossa amiga que diz, seja você mesmo. Quando a gente tenta ser você mesmo, a gente também está atuando. A diferença é que a gente tem menos controle sobre essa atuação. Porque para o Goffman existem dois tipos de aspectos que compõem essa representação. Os aspectos conscientes e os aspectos inconscientes. Aqui nós temos uma expressão facial de raiva no AU4, corrugador de supercílios. Os aspectos conscientes são, por exemplo, a forma como a gente fala, o vocabulário que a gente usa, a roupa que a gente veste. Tudo isso são elementos que a gente conscientemente manipula tentando construir uma personagem. Por outro lado, existem os elementos inconscientes. Quando a gente está suando, quando a gente não consegue esconder o nervosismo, tudo isso são elementos inconscientes. A gente não consegue escondê-los ou controlá-los. Eu tô passada, chocada. É a soma desses dois elementos, os conscientes e os inconscientes, que formam esse personagem. E é aí que a gente entra numa outra discussão, o sucesso do nosso personagem. Pro Goffman, o que vai determinar se essa nossa personagem ela é uma personagem de sucesso ou não, vai depender da forma como a outra pessoa nos vê. Pra quem assistiu,
não foi legal. Se a outra pessoa percebe que eu estou tentando atuar e ela percebe que elementos eu estou utilizando nessa atuação, Canto dos lábios levantado de maneira assimétrica e unilateral. eu acabo deixando transparecer a personagem que eu estou construindo. Por exemplo, voltando para a nossa entrevista de emprego. Se você fica suando, você não consegue... Se você fica suando e demonstrando nervosismo, por exemplo, você não está conseguindo levar a cabo essa sua atuação. Ao invés de você ser visto como alguém muito competente, você vai ser visto como alguém inseguro ou como alguém tímido. Ou seja, o papel que você tentou construir não vai ser o papel que vai ser percebido pela pessoa com a qual você está lidando ali naquele momento. O que isso quer dizer? O que é? A representação de nós mesmos não depende apenas da gente, mas das pessoas com as quais a gente se relaciona. Para o pensamento do Goffman, a gente só é entendido a partir do olhar do outro. A capacidade dos outros também enxergarem as nossas intenções e interpretarem isso também é fundamental para a forma como a gente vai ser visto. Não basta, por exemplo, a gente se arrumar e... Ei, mulher, manda aí minhas fotos. Então, por Goffman, o sucesso do nosso papel vai depender de 3 aspectos. Primeiro, a nossa capacidade de determinar como a gente quer ser percebido. Ou seja, a nossa capacidade de determinar como a gente quer ser percebido. Ou seja, a nossa capacidade de determinar como a gente quer ser percebido. Ou seja, a nossa capacidade... O segundo aspecto é a nossa própria cultura. Se eu quero parecer engraçado ou se eu quero parecer competente, eu preciso utilizar o que a minha cultura chama de engraçado e o que a minha cultura chama de competente. E o terceiro aspecto vai ser o meu interlocutor, ou seja, aquela pessoa para quem eu me dirijo, para quem eu atuo. É importante que essa pessoa não perceba que eu estou atuando. Eu estou sem saber onde é que eu estou, sem ninguém, sempre sozinha. Quando essa pessoa percebe que eu estou atuando, em geral o que acontece? Ramila, é o seguinte... Eu soar falso ou eu soar forçado. Não, eu nunca fiz isso. Isso quer dizer, portanto, que aquela ideia de que nós temos que ser nós mesmos, que nós temos que buscar a nossa identidade... Eu sou um zumbi, mãe. Ela não é bem assim. A nossa identidade, o nosso eu, depende da gente, mas também depende das pessoas com as quais a gente se relaciona e da nossa cultura. Graças a Deus. Você não vale nada, você vale tudo. Você topa qualquer parada, pois você quer ser tudo e não é de nada.